Juliana Marins era uma jovem cheia de sonhos. Uma brasileira de 26 anos apaixonada por trilhas e natureza. Ela não buscava fama nem reconhecimento. Só queria viver, respirar a liberdade. E foi assim que, em uma manhã como qualquer outra, ela iniciou uma trilha rumo ao Monte Rinjani, um dos vulcões mais imponentes e traiçoeiros da Indonésia. Ela não fazia ideia de que aquela seria a sua última aventura, e muito menos que seria marcada pelo abandono. O grupo de turistas seguia com um guia. A caminhada era pesada, o terreno escorregadio, a altitude cortava o ar e o frio aumentava a cada passo. Juliana ficou para trás por alguns minutos. Estava cansada? Desequilibrada? O certo é que ninguém voltou por ela. E isso muda tudo. O guia, o responsável pela segurança de todos, simplesmente seguiu. Disse à polícia que haviam combinado que Juliana os alcançaria. Mas que tipo de profissional abandona alguém em um vulcão ativo, com clima instável e riscos evidentes de vida? As primeiras notícias que a família recebeu diziam que Juliana estava bem, sendo assistida, que suprimentos estavam sendo enviados. Cada nova mensagem acendia uma esperança. Mas tudo isso era mentira. A família foi enganada, manipulada. Imagens editadas, vídeos cortados, falsas promessas de socorro. Enquanto isso, Juliana agonizava. Lutava sozinha por 4 longos dias, presa em uma fenda a mais de 600 metros de profundidade. Em um ambiente hostil, sem água, comida ou proteção térmica, a uma temperatura de 10 graus, seu corpo foi cedendo. Ela não morreu pela queda. Ela morreu pelo abandono. Ela morreu pela ineficiência de um sistema que falhou em todos os níveis. O Monte Rinjani já havia registrado 180 acidentes e 8 mortes. E mesmo assim, continua operando com estrutura precária, trilhas sem sinalização e guias despreparados. Cordas curtas, resgate improvisado, ausência de protocolo. Por quê? O guia foi ouvido, mas não investigado a fundo. As autoridades responderam com notas vagas, nenhuma explicação convincente. A verdade está nas denúncias da família, nos laudos técnicos, nos testemunhos. A irmã de Juliana só ficou sabendo da causa da morte pela imprensa. Isso mesmo, antes de qualquer comunicação oficial da Indonésia, o laudo foi lido ao vivo em uma coletiva. Nenhum preparo emocional, nenhum respeito, apenas frieza. Juliana sofreu escoriações, fraturas no tórax, ombro, coluna e coxa. O laudo apontou sangramento interno severo. O perito declarou que ela sobreviveu por pelo menos 20 minutos após a queda. Mas relatos posteriores indicam algo ainda mais cruel. Juliana permaneceu viva por dias, agonizando, esperando, sem resposta. E o mais assustador, até hoje, não foi aberto nenhum inquérito internacional. Nenhum agente do parque foi responsabilizado. O guia continua livre. A pergunta é: isso significa que ninguém errou ou apenas que o caso foi abafado? Juliana era uma turista, sim, mas acima disso, ela era filha, irmã, amiga, um ser humano. No dia 21 de junho, às 6h30 da manhã, ela caiu. A trilha onde tudo aconteceu é conhecida, sinalizada por escaladores experientes como perigosa, e ainda assim, nada foi feito para prevenir. Vídeos de drones e de outros trilheiros mostraram que ela estava viva, mas o resgate só chegou 3 dias depois. Por quê? Por que tanta demora? A resposta oficial: terreno instável, clima severo. Mas onde estavam os recursos? Onde estavam os planos de emergência? Até helicópteros recusaram a missão, alegando riscos. O que restou foi uma equipe mal equipada, com cordas curtas e sem estrutura. 90 horas. Esse foi o tempo em que Juliana sobreviveu, ferida, à espera de ajuda. 4 dias onde cada minuto custava uma gota de esperança. Um sistema de resgate que falhou, equipamentos improvisados, socorristas exaustos, sem preparo técnico para o desafio. Eles usaram cordas de 250 metros. Juliana estava a 600. Como isso pode ser considerado uma tentativa real de salvamento? Na noite, o frio se tornava cruel. A 3.700 metros de altitude, a temperatura despencava. E Juliana estava lá, sem cobertores térmicos, sem alimentos, sem hidratação. Não foi a queda que a matou.
foi a negligência. A câmera de Juliana, entregue à família em um saco plástico comum, trazia imagens que paravam horas antes do acidente. Nenhuma gravação do momento em que tudo aconteceu. Apenas um silêncio doloroso. E dúvidas. Muitas dúvidas. Como um parque conhecido por acidentes opera com tão pouca estrutura? Por que o guia seguiu sem ela? Por que ninguém do parque foi responsabilizado? Por que a embaixada demorou tanto a agir? E o mais importante, por que tudo isso foi tratado com tanto descaso? A irmã de Juliana gravou um vídeo desabando. Não bastasse a dor da perda, veio a humilhação. Ao chegar ao hospital para receber o laudo oficial, descobriram que o legista já havia feito uma coletiva de imprensa, revelando tudo publicamente antes mesmo da família. É o tipo de dor que não tem nome. Mas entre tanto descaso, uma luz surgiu. A prefeitura de Niterói, cidade natal de Juliana, se comprometeu a trazer o corpo de volta para o Brasil. Um gesto de humanidade diante de tanta frieza institucional. O mirante da Praia do Sossego, um dos lugares preferidos de Juliana, receberá o seu nome. Uma homenagem simbólica, mas profundamente emocional. Juliana amava Niterói. Ela era o tipo de pessoa que parava para contemplar o pôr do sol, que sorria para o mar. E agora sua memória será eterna em um dos pontos mais lindos da cidade. Mas não se engane. A dor da família ainda é crua, ainda pulsa. Juliana foi encontrada por um montanista voluntário que passou a noite inteira ao lado de seu corpo. Ele registrou o resgate, a maca sendo puxada por horas até a trilha principal. 15 horas de esforço para tirar o corpo de onde não deveria ter ficado tanto tempo. E mesmo agora, com tudo já exposto, perguntas seguem sem resposta. Por que não havia sinalização adequada no trecho da queda? Por que ninguém viu os sinais de alerta antes do acidente? Por que Juliana foi deixada para trás por mais de 1 hora? Ela não caiu e desapareceu. Ela caiu e ficou visível. Drones a localizaram. Trilheiros a viram. Em algumas imagens, ela parecia até tentar se mexer. Um movimento leve da mão, captado pela lente, que poderia ser um pedido de socorro, mas que nunca teve resposta. A família afirma: se o socorro tivesse chegado em até 7 horas, Juliana teria sobrevivido. 7 horas. Um prazo absolutamente possível se houvesse estrutura. Mas faltou tudo. Faltou humanidade. Faltou respeito. O Parque Nacional do Monte Rindiani tem uma beleza indescritível. Mas por trás das montanhas e das trilhas paradisíacas se esconde um sistema falho, exploratório, que coloca vidas em risco. Juliana foi mais uma. Mais uma que não voltou. Hoje, o nome dela ecoou como um grito por justiça. Ela sobreviveu à queda, mas não sobreviveu ao abandono. Se essa história te tocou, se você acredita que tragédias como essa não podem mais acontecer em silêncio, se você sente que Juliana merece justiça, então se inscreve aqui no canal. A gente vai continuar dando voz às vítimas, investigando as verdades que muitos querem esconder. E eu deixei aqui na descrição um link que você vai gostar. É uma forma de homenagear a memória da Juliana. Clica lá.